Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aeronessa. E hoje diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Fiz meu primeiro voo para os Estados Unidos depois que eu tirei o visto, né? Vocês viram aqui no meu canal, eu falei que eu fui selecionada pela empresa para tirar o visto e tudo mais. E eu tô muito feliz de estar aqui, né? Embora a situação ainda esteja um pouco complicada, a gente não tá podendo sair do hotel e tudo mais, mas eu tô muito feliz. E muito grata a Deus, né, por todas as oportunidades que eu tenho tido desde que eu entrei na empresa. Por mais que as coisas não tenham saído como eu planejei, como eu sonhei, mas mesmo em meio a isso, Deus também me proporcionou experiências que eu jamais imaginava que eu iria viver, que nem passava pela minha mente. Então, o motivo desse vídeo justamente é sobre isso. De uns dias pra cá, eu venho refletindo bastante nesse meu primeiro ano como comissária, tudo que aconteceu desde que eu entrei na empresa, coisas boas, coisas ruins, né? Coisas que me pegaram de surpresa, mas eu senti uma gratidão muito grande no meu coração e uma vontade de compartilhar com vocês. E eu espero que a minha experiência possa levar um pouco mais de esperança para o coração de vocês, um pouco mais, né? Muito mais de fé e de entender que às vezes não é como a gente planeja, mas Deus está no controle de tudo. Deus é um Deus de detalhes, né? Ele cuida de cada detalhe quando a gente decide confiar e entregar tudo nas mãos dele. Então foi isso que aconteceu. Não foi um ano fácil para todos nós, né? Eu cheguei em Dubai em 2019, em dezembro de 2019, e eu fiz treinamento, durou 2 meses. A partir de fevereiro eu comecei a voar. E aí o que aconteceu? No mês seguinte, em março, começou a pandemia de verdade. Nós entramos em lockdown e isso foi um susto para mim. Eu estava enfrentando uma pandemia no início da minha carreira, uma crise mundial no início da minha carreira, no início do meu sonho. Eu nem tive a oportunidade de aproveitar a minha profissão da forma que eu sonhava, da forma que eu gostaria, porque eu só voei um mês e eu tive que parar. Eu fiquei 5 meses em lockdown, trancada, em casa, sem saber do que iria acontecer no futuro, sem saber se eu iria permanecer na empresa, se eu iria ser demitida, se eu iria ter as minhas asas cortadas, assim, tão precocemente. E era um mix de sentimentos, né? Muita coisa passava pela minha cabeça. Logo vieram as demissões em massa. A empresa começou a cortar, fazer cortes gigantescos. E eu vi muitos colegas de trabalho sendo demitidos. Inclusive a minha colega de trabalho, a minha flatmate, ela estava há 3 semanas, né, na empresa, no training college. Ela passou 3 meses de quarentena junto com a gente em casa e eu vi ela sendo desligada. Eu vi ela arrumando as malas dela e deixando de lado um sonho que mal tinha começado. Eu senti tanta dor no meu coração, gente. Eu senti tanto por ela e tanto pelas pessoas que estavam perdendo seus empregos, né? Pessoas que lutaram muito para estar ali, pessoas que se esforçaram muito, que assim como eu, que sonhavam, que batalharam, que chegaram e não tiveram nem a oportunidade de usufruir, né, desse momento, desse sonho, e teve ele interrompido de uma forma tão cruel como o que aconteceu nessa pandemia, né? Eu lembro que parecia um filme de terror, gente. Era e-mails por cima de e-mails, as pessoas falando, porque a gente tem um grupo de comissários, né? E a gente fala tudo lá, tem todos os comissários da empresa, né? E a gente compartilha as nossas experiências, coisas que tá acontecendo, novidades, notícias, né? Dúvidas, perguntas, tudo. E aí nessa época, todo mundo tava lá, toda hora, pessoas, recebi o e-mail, gente, recebi o e-mail, tô indo embora, perdi o emprego e fui demitida. E, gente, isso foi muito cruel, isso, nossa, doeu muito em mim. Eu me coloquei no lugar dessas pessoas, sabe? E eu imaginei, poderia ter sido comigo, né? Eu era recém-chegada, eu tinha acabado de chegar na empresa, eu tinha acabado de começar a voar. E isso me afligiu, né, nessa primeira fase. E eu lembro que uma vez eu tava em casa e começou a acontecer tudo isso, e muitas pessoas sendo demitidas, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu acompanhavam, né, pessoas que tinham canal no YouTube, como a Andressa, pessoas, sabe, que eu conhecia, que eu acompanhava, até mesmo antes de ser comissária, eu sendo demitida, então aquilo, assim, doeu muito em mim. E eu lembro que uma vez eu me ajoelhei no meu quarto e eu comecei a orar e pedir a Deus
para cuidar dessas pessoas que estavam enfrentando esse momento tão difícil, tão doloroso, né? Que é perder o emprego. Não é só um emprego, mas perder o emprego dos sonhos, perder um emprego que você lutou tanto, que você batalhou tanto para conseguir, para estar ali, né? E eu orei muito por essas pessoas, eu pedi a Deus para levar conforto pro coração delas, para abrir portas, outras oportunidades de emprego para a vida delas e dar sabedoria, paciência para que elas passem por esse momento e que Deus fosse com a provisão, né? Que Deus é um Deus de provisão, Ele não nos deixa faltar nada, por mais desafiador que seja a situação, por maior que seja a tempestade que a gente esteja passando, Ele não nos deixa na mão. Eu também orava por mim, né? Mas eu tenho uma fé tão grande, sabe, que às vezes pode ser até difícil para uma pessoa que não conhece Deus acreditar, mas eu sempre orava assim: meu Deus, o Senhor sabe tudo que eu enfrentei para estar aqui, o Senhor sabe tudo que eu passei, o Senhor sabe que era o meu sonho, né? Eu cheguei até aqui, eu mal comecei a trabalhar e aconteceu tudo isso. Mas seja feita a tua vontade. Se for para eu ser demitida a qualquer momento, porque isso pode acontecer, traz conforto pro meu coração, traz conformação, né? E abre outras portas para mim, me dá a sabedoria e o entendimento de que talvez esse não é o momento certo, eu vou sofrer, vai doer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E assim eu pedi, e assim foi, dias e dias eu pedindo, e eu confiando, sabe? Chegou um momento que eu tava tão em paz que eu sabia que o que acontecesse, a melhor decisão que Deus tomasse pra minha vida, eu iria estar em paz. Se fosse pra eu voltar pro Brasil, eu voltaria, de coração partido, vivendo o meu luto, mas depois eu ia me reerguer e eu iria em busca de outras oportunidades, e um dia, quem sabe, se fosse da vontade de Deus, eu voltaria, ou eu entraria em outra companhia aérea, enfim, mas foi assim. E o tempo foi passando, né? Eu não fui demitida, graças a Deus. Conforme diz a palavra em Salmos 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Foi assim o tempo todo, gente. Foi assim o tempo todo, sabe? Muitas demissões. Eu via pessoas sendo demitidas desse lado, pessoas sendo demitidas do outro lado. E as demissões passaram assim, ó. Assim, do meu lado. Em cima, sabe? Pessoas novas, pessoas antigas foram demitidas e não me atingiu. Em nenhum momento me atingiu. Então Deus, Ele é um Deus de cuidado, sabe? Ele cuida dos seus, Ele protege. Se tiver de acordo com a vontade dEle, nada vai atingir. Depois de 5 meses em casa, de quarentena, sofrendo, longe do meu esposo, né? Como vocês sabem a história, eu voltei a voar. Fiz o meu primeiro voo em agosto, depois de 5 meses, assim, bem difíceis. Voltei a voar. Consegui trazer meu esposo para Dubai, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a incerteza de saber se eu iria continuar na empresa ou não, né? Tive salário reduzido e poucas horas de voo, e mesmo no aperto, ali na dificuldade, eu consegui trazer ele, tiramos o visto, graças a Deus, estamos morando juntos. E o tempo foi passando, eu fui fazendo mais voos, tendo mais experiências. Fui selecionada pela empresa para tirar o visto americano. Isso me trouxe uma felicidade tão grande, não só porque eu queria voar para os Estados Unidos, eu queria conhecer, eu queria estar aqui, onde eu estou hoje, mas porque para mim eu senti como uma segurança mais na empresa. Porque se a empresa está me selecionando para tirar um visto na qual ela vai pagar, ela vai ter custo, ela vai investir em mim, é porque ela quer me manter na empresa. Porque eu tô fazendo o trabalho certo, sabe? E isso pra mim me trouxe muito alívio, muita gratidão a Deus, porque era uma oportunidade em meio a tanta incerteza, né? Eu tava conseguindo conquistar coisas boas, mesmo em meio a tanto caos, né, que tava acontecendo. E o tempo foi passando, né? Eu fui ganhando mais experiência. Eu fiz vários voos deadheading, né? Vocês que me acompanham sabem como é. A gente viaja como passageira a trabalho na business class. Eu tive várias oportunidades de fazer esse tipo de voo, assim, muitas oportunidades que eu já nem conto mais meus dedos quantas vezes eu tive esse voo. É um voo maravilhoso e eu peguei várias vezes, eu tive experiências incríveis, né? Por mais que eu não esteja saindo do hotel, por mais que eu não esteja conhecendo lugares, mas eu tô tendo experiências incríveis na empresa, em outras áreas e de outras formas. E muitas pessoas realmente não conseguiram pegar esses voos. Tem gente que nunca fez ainda, e eu já fiz várias vezes. E para muitas pessoas isso é sorte, mas para mim é Deus. Para mim é Deus
no seu cuidado com a minha vida, me conduzindo, sabe? E cuidando de mim, guardando o meu emprego. Para quem acompanha o canal aqui também viu que eu operei um voo de carga, né? Também é um voo assim que é muito raro você conseguir pegar na escala. E foi um dos voos históricos, né? Porque desde que começou a pandemia, as empresas estão utilizando aviões comerciais vazios para transportar carga com suprimentos essenciais. E para mim foi uma grande honra participar desse momento, né? Estar ali fazendo parte de um momento como esse, levando equipamentos de proteção individual e suprimentos essenciais no combate ao coronavírus. E assim, foi incrível, sabe? Foi um voo maravilhoso, um voo muito tranquilo de se fazer. Eu fui de first class pela primeira vez, né? Então, posso dizer que eu já viajei na econômica, na business, na first class. E seriam oportunidades que eu jamais teria de uma forma tão abençoada como eu tô tendo agora se não fosse Deus, sabe? Se não fosse Deus preparando essas experiências tão incríveis na minha vida, no meu trabalho. E eu tô falando isso pra vocês, não é me sentindo superior porque eu já viajei de first class ou porque eu já viajei de business class. Não, gente. O ponto não é esse. O ponto é o cuidado de Deus em proporcionar sempre o melhor aos seus filhos. Não importa a situação. Às vezes a gente tá muito ocupado reclamando, muito ocupado pensando negativo. Porque eu poderia muito bem estar pensando, ai, virei comissária, realizei o meu grande sonho, mas eu não tô saindo do hotel, não tô conhecendo lugares, ai, isso é tão chato, ai, é tão ruim, eu poderia estar aqui reclamando. Mas não, ao invés de estar reclamando, eu estou agradecendo por oportunidades incríveis que eu tô tendo, de ter momentos prazerosos, de ter momentos agradáveis, sabe? Dentro do meu trabalho. Por exemplo, quando eu viajo na business class, é um momento incrível. Eu tô viajando ali como passageira, eu tenho momentos agradáveis, tenho momentos alegres, tenho momentos que eu desfruto, sabe? De todos os benefícios que a empresa tem. E eu tô recebendo por aquilo, então como não agradecer? Como não olhar isso como um benefício, como um cuidado de Deus pra minha vida, como algo bom, sabe? Como um motivo de gratidão, ao invés de estar olhando só pelo lado ruim, pelo lado negativo. Então, não só isso, sabe? Deus tem vindo com seu cuidado na minha vida, no meu trabalho, de uma forma assim surreal. Eu tenho feito voos que as pessoas sempre reclamam, as pessoas falam que são voos horríveis, terríveis, com vários problemas no voo e tudo mais. E, gente, eu tenho feito os mesmos voos e pra mim tem sido incríveis. Por exemplo, voos pra Índia, voo pro Canadá, voo para os Estados Unidos, são voos que eu ouvia coisas terríveis, gente. Se eu fosse me levar por isso, eu perderia de aproveitar o melhor que Deus pode me proporcionar, porque Deus proporciona coisas surreais quando a gente acredita, quando a gente crê, quando a gente é positivo. Quando a gente é positivo, a gente atrai coisas positivas, então a gente tem que estar sempre filtrando os nossos pensamentos, a gente tem que estar sempre com cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente dá atenção e o que a gente dá importância na nossa vida, sabe? A gente precisa parar de reclamar de coisas que a gente não tem, que a gente poderia ter, ou que a gente deixou de ter, ou que a gente perdeu. Por exemplo, se você está reclamando do seu emprego, é porque você tem um emprego. Então agradeça porque você tem um emprego. Muitas pessoas estão desempregadas, precisando de um trabalho e não tem. Se você está reclamando do seu carro que dá problema, que quebra, é porque você tem um carro. Então agradeça porque você tem um carro. Tem muitas pessoas que estão aí enfrentando muitas dificuldades andando de transporte público que daria tudo para ter um carro. Então, assim, tem coisas que a gente reclama, sabe? Que a gente a gente tá com os olhos tapados, a gente não consegue ver. Que a gente tá reclamando, mas a gente deveria estar agradecendo, sabe? Então, assim, eu tenho aprendido muito, sabe? Durante tudo que eu tenho passado, durante todos esses problemas, todas essas dificuldades, todos esses desafios. Eu tenho melhorado mais o meu relacionamento com Deus, eu tenho aprendido a ouvir mais o Espírito Santo. Não sei quais foram as tempestades que essa pandemia trouxe para sua vida, mas Deus sabe, Deus conhece todas elas. E se você decidir confiar, se você decidir entregar tudo nas mãos dele, você vai sentir no seu coração a paz que excede todo entendimento. Você vai entregar para Deus todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as angústias do seu coração. E você vai ver como é bom, quão aliviada você vai sentir. Como é bom quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e finalmente a gente descansa. Eu poderia ter estado desesperada, eu poderia ter estado preocupada dia e noite com ansiedade, sabe? Imaginando coisas que poderiam acontecer ou não, ou me culpando, ou querendo entender por que aconteceu uma pandemia no início da minha carreira, ou que eu vou ser demitida, ou que eu poderia estar ocupando a minha mente com esses pensamentos. Mas não, eu decidi entregar tudo nas mãos de Deus e confiar.
e olha onde eu estou. Eu continuo aqui. E sabe por quê? Porque quando Deus tem um propósito para sua vida, nada impede. Nada impede de acontecer, muito menos de continuar. Se Deus tem um propósito para minha vida aqui, nesse emprego, morando em Dubai, nada vai me tirar. Não tem pandemia, não tem nada que tire. Assim como diz Salmo 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então é sobre isso, gente. Não tenham medo do futuro, não tenha medo da sua situação atual. Como eu sempre falo, a sua situação atual, ela não determina onde você pode chegar. Então confie em Deus, por mais que esteja difícil, por mais que, sabe, que você não veja que vai dar certo, não pare de acreditar, não pare de confiar, sabe? Porque tudo pode mudar, Deus move céus e montanhas para a vida daquele que crê. Só basta a gente mostrar para Deus que a gente acredita nele, que a gente tem fé, que é a nossa fé que nos salva, é a nossa fé que nos leva a andar por lugares que a gente nunca imaginou andar antes, sabe? Então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para compartilhar um pouco com vocês dessa retrospectiva de tudo que aconteceu nesse um ano e para vocês verem que tudo é decisão, a gente precisa tomar decisão. A decisão de acreditar, a decisão de confiar, a decisão de pensar positivo, a decisão de ter esperança, sabe? Porque não é uma pandemia que determina os planos de Deus para sua vida. Não é uma pandemia que determina os propósitos de Deus para sua vida, sabe? Porque se não fosse o propósito de Deus para eu estar aqui, eu já poderia ter sido demitida, eu poderia ter saído. Quantos milhares de colegas foram demitidos? Pessoas novas, pessoas antigas, sabe? E foi assim, foi por um triz, foi assim, coisa de Deus mesmo, sabe? Então acredita no poder de Deus para sua vida, sabe? Se você sonha, continua sonhando. Se você tem um desejo no seu coração, continua alimentando. Pergunta para Deus se é da vontade dele, se ele quer. Deixa ele te conduzir. Se você deixar ele te conduzir, e se for da vontade dele esse sonho, você vai sentir, você vai continuar lutando e você vai continuar tendo esperança, tendo fé, tendo paciência, porque Deus está preparando. Mas se não for, ele vai substituir por outra coisa e vai ser leve, sabe? Não vai ser nada forçado, não vai ser nada ruim. Você não vai se sentir mal. Então, a melhor coisa é quando a gente entrega as coisas nas mãos de Deus. E é isso, gente. Continuo aqui na empresa, continuo realizando o meu sonho, continuo conquistando coisas dia após dia, experiências, sabe? Continuo vivendo o surreal de Deus na minha vida. Porque eu decidi confiar, eu decidi acreditar, eu decidi descansar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Não adianta eu ficar me preocupando, não adianta eu ficar ansiosa, não adianta, porque só quem tem o controle é Deus. Essa pandemia me mostrou que eu não tenho controle de nada na minha vida, que Deus tem o controle, sabe? Às vezes é preciso a gente passar por situações pra gente entender que a gente não pode controlar a nossa vida, a gente não pode controlar as coisas que vão acontecer. Mas a gente precisa sim dar o controle para Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Ele sabe o momento certo de cada coisa. Ele não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Ele nos ajuda, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de provisão, sabe? Ele não desampara os seus filhos. Então, quando você passar a entender isso, quando você acreditar nisso de todo o seu coração, você vai descansar. Você vai parar de se preocupar com coisas e deixar Deus agir na sua vida. Então, descansa seu coração, o que é seu tá guardado, Deus está preparando. E se é da vontade dele, você se tornar comissária, você entrar aqui na empresa, ou você entrar em qualquer outra empresa, seja qual for o seu sonho, não deixe de acreditar. Porque se é da vontade de Deus, Ele já está preparando tudo. No momento certo, vai acontecer. Assim como eu sonhava, e eu imaginava e eu tinha certeza que Deus estava preparando esse uniforme para mim. Assim como eu imaginava cada momento de tudo que eu vivo, assim como eu olho para trás e eu me emociono, porque eu sonhei com cada detalhe e às vezes eu paro. Deus é tão maravilhoso que é incrível a gratidão que eu sinto todos os dias, todos os momentos que eu tô exercendo a minha profissão, do momento que eu boto o meu uniforme até o momento que eu retiro ele, até o momento que eu chego no hotel, até o momento que eu tô trabalhando, sabe? Todos os momentos. Eu sou muito grata a Deus.
E eu lembro que eu acreditava, Deus tá preparando o meu uniforme. Deus tá preparando o meu uniforme, Deus tá preparando o meu momento, Deus tá preparando a minha vaga. Deus tá me preparando para receber a minha bênção, porque não é só preparar a bênção e lhe entregar, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado emocionalmente, sabe? Fisicamente, talvez, para você conseguir receber. Porque se você recebe no momento errado, você faz tudo errado, você pode perder. Por imaturidade, por não ter conhecimento. Então, às vezes, Deus precisa te capacitar, Deus precisa te preparar, Deus usa de experiências, Deus usa de situações na sua vida para que você esteja preparada, para que quando você receber aquilo que você tanto pede, aquilo que você tanto quer, você não dê os pés com as mãos, entendeu? E você perca. Então, é por isso que demora, é por isso que Deus tá lapidando, Deus tá preparando tudo pra sua vida, sabe? E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, espero que Deus tenha falado ao seu coração através, né, da minha mensagem, através desse vídeo, através de toda a minha experiência nesse primeiro ano. E é isso, gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês possam descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Ele é um Deus de provisão, não esqueça disso. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Agora eu vou terminar de me arrumar, né, porque eu tava me arrumando, fiz meu cabelo, coloquei metade do meu uniforme para eu colocar minha jacket e terminar de arrumar minhas malas e tudo mais, que eu tô voltando pra Dubai hoje. Mas é isso, gente, um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!